Meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, estamos mais uma vez reunidos para louvarmos, bendizermos e adorarmos ao Senhor. Infelizmente, esses dois finais de semana, por decreto do governo estadual, nós não podemos fazer os nossos cultos presenciais aos domingos, como nós estamos fazendo todas as manhãs, mas online. Mas juntos, conectados com Deus, em comunhão, mesmo que mediados pela internet, mas com o nosso coração voltados para adorar ao Senhor, para bendizer o seu santo e eterno nome. E nesta noite, nós convidamos os amados irmãos para que abram a palavra do Senhor, dando início então ao nosso culto de louvor e adoração. Vamos abrir a Bíblia no Salmo número 108 e vamos fazer a leitura desse texto bíblico, desta canção, que é uma canção do rei Davi, onde ele foi inspirado por Deus para celebrar a vitória do Senhor e convocar o povo a ter um coração confiante na provisão que vem do Senhor. Em toda e qualquer situação, nós devemos confiar na provisão do nosso Deus. Salmo número 108, acompanha a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá, o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus, tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Dependemos do Deus Todo-Poderoso, e nesta noite vamos orar pedindo a sua direção sobre a nossa vida. Deus de amor, Deus maravilhoso, Deus glorioso, Deus majestoso, obrigado, Senhor, por nos reunirmos mais uma vez para adorarmos o teu santo e eterno nome. Pai de amor, nós pedimos a tua direção sobre este trabalho, sobre esta reunião, sobre as ações que serão realizadas em culto a ti, Senhor. Nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar, nós queremos reconhecer a grandeza e a glória da tua majestade. Nós nos inclinamos, nos curvamos, nos prostramos nesta noite. Nós rendemos o nosso coração, Senhor, confessando os nossos pecados, sabendo que sem a tua presença, sem a tua direção, não somos absolutamente nada. Por isso vem nos guiar, vem, Senhor, direcionar este trabalho, os louvores, as intercessões e sobretudo a ministração da tua palavra. Deus, que o teu nome seja glorificado, que o teu Espírito nos guie a toda a verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar, vamos bendizer o nome do nosso Deus. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, com muita gratidão no nosso coração, nesta noite, mais uma vez, agradecer ao nosso Deus pelo seu amor manifesto na obra da cruz.
Lá na cruz, o Senhor Jesus, Ele nos fez seus, propriedade exclusiva do Senhor. O Espírito Santo habita em nós e por isso nós podemos dizer: podes reinar aqui, Senhor. Tu és bem-vindo. Nós somos tua casa. Tu habitas em nós e nós queremos te dizer: reina soberanamente. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao teu coração o seu reinado, o seu poder, a sua glória, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui, a casa é tua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento, Senhor. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Fala conosco, Deus, nesta noite. Nós queremos te ouvir. Essa casa é tua. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é tua, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, bendiga o teu santo nome. Jesus. Nós queremos o teu reinado, o teu governo, a tua vontade. Reina em cada um de nós, Pai. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui, a casa é tua, pode entrar, me esvazio de mim, Tudo para a glória do teu nome, Senhor. me esvazio de mim. Sopra o teu vento. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, Vem reinar, vem Senhor. reinar. Nós queremos te ouvir. Fala conosco, Rei Jesus. Nós queremos te ouvir. Diga isso ao Senhor. Essa casa é tua, Senhor. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Tudo é teu, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, vem nesse lugar, nesse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, Vem
que desapareçamos como homem e que todos vejam a tua glória, que todos vejam, Senhor, que és tu que reina na nossa vida, és tu que controlas o nosso ser, és tu que estabeleces a tua vontade. Obrigada, meu Deus, porque tu és o Deus que restaura em nós o teu caráter e nos faz sermos discípulos teus aqui na terra. Muito obrigada, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, como não adorar a este Deus que nos amou ao ponto de nos dar o seu Filho? Como não amar este Deus que está presente conosco em todos os momentos da nossa vida? Até mesmo nos momentos mais difíceis, Ele se revela como aquele que está bem presente. E é isso que nós vamos cantar neste momento, orar neste momento através desta canção. Eu sei, Senhor, que Tu escutas quando eu clamo. Eu sei, Senhor, que Tu és o Deus que age em meu favor, que responde às minhas orações. Ainda que passando pelo fogo, Senhor, Tu estás comigo. Que no nome de Jesus, Pai, com o nosso coração, possamos Te render louvores, crendo que nada é impossível para Ti, crendo que Tu és a cura, crendo que Tu és Deus que está no controle de todas as coisas. Ore ao Senhor conosco através desta canção. Escutas quando clamo A Tua paz e acalma o meu pensar. inunda o nosso ser. Me levas pelo fogo, Tu és o Deus que nos cura. curando todo o meu ser. Eu em Ti. Confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. Confio Aleluia. em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso Você vai declarar de agora com toda a fé. Ti. Eu creio, Senhor, que nada é impossível para Ti. Nada é impossível para Ti. Vamos declarar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tens Tuas o mãos. meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Meu mundo em Tuas mãos. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que
Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Precisamos de ti, Senhor. Bendito seja o teu nome. Pastor André com a Glória a palavra Deus. nesse instante. Como nós precisamos em todo momento da graça, do poder do Senhor sobre as nossas vidas, que é Ele que nos sustenta, meus amados, para termos forças de enfrentarmos as adversidades, como diz a palavra, como o rei Davi declarou no Salmo 27, que no dia mau o Senhor nos oculta no recôndito do seu tabernáculo, o Senhor nos eleva a uma rocha, nos firma e nos dá condições de continuarmos a nossa jornada conforme os propósitos eternos dele sobre a nossa vida. Vamos orar, vamos levantar um clamor. Nós estamos num culto de adoração, onde louvamos a Deus, cantamos canções que falam da grandeza dele, mas confiamos também nele. E essa confiança deve levar o nosso coração a se prostrar diante do Senhor e apresentar as necessidades. Nós estamos encerrando o mês de maio, o mês da família, como foi exposto na escola bíblica dominical. Ontem nós tivemos uma live abençoada, promovida pelo Ministério de Famílias, a respeito do culto doméstico, culto familiar. E aí o pastor Anderson Firmino, da nossa igreja lá em João Pessoa, no bairro do Bessa, esteve aí ministrando, tirando dúvidas. E nós louvamos a Deus. Nós vamos orar pela família. Nós vamos colocar também enfermidades diante do Senhor. Continuamos nesta luta, mas nós sabemos que o nosso Deus é quem nos sustenta. Nós vamos orar também por consolo, para que Deus traga conforto e consolo àqueles que se encontram em luto. Ontem foi o enterro de um amigo do Tiagão, que é aqui da igreja, e a família precisa das nossas orações. Este que partiu, sendo aí também mais uma vítima do Covid, nós vamos orar pedindo misericórdia a essas famílias que precisam do conforto e consolo que só o Espírito Santo de Deus pode trazer ao coração. Senhor Deus, Tu és grande e tremendo. Em toda e qualquer situação nós podemos crer que Tu és a cura, que Tu és a libertação, que o Teu nome continua sendo o mesmo, poderoso, majestoso e glorioso. Nome que faz toda a diferença. E é por este nome, Senhor, através deste nome que nós clamamos. Nós clamamos, Pai, misericórdia sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão nos hospitais, sobre aqueles que nos acompanham de suas casas, que estão aí, Senhor, em quarentena, que estão aguardando, Senhor, passar o efeito dessa virose, sobre aqueles que estão sentindo sintomas no seu corpo, sobre aqueles que estão, Senhor, depressivos, ansiosos, sobre aqueles, Pai, que estão com o coração, Senhor, apreensivo de preocupações, Senhor, diante das possibilidades da morte, diante, Senhor, de viver, Senhor, nas dúvidas com respeito à sobrevivência. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão aí procurando emprego, por aqueles, Senhor, que nesta pandemia tiveram o seu comércio, Senhor, fechado, prejuízos, aqueles que foram demitidos, Senhor, da sua empresa. Nós oramos ao Deus que cura, nós oramos ao Deus que cuida, nós oramos ao Deus que abre portas, nós oramos ao Deus que manifesta graça e misericórdia sobre aqueles que confiam em Ti. Ó Deus, vem sobre a Tua igreja, vem sobre todos aqueles que estão, Senhor, conectados. Neste momento nós unimos a nossa fé, Senhor, em orações, neste nome poderoso de Jesus, sabendo que Tu podes fazer milagres. Tu és Deus de milagres, a Tua igreja crê nisso, no Deus que continua sendo o mesmo. Faz milagres, ó Pai, em nome de Jesus. Mas a nossa oração também é em favor de conforto e consolo. Ó Deus, o coração que neste momento perdeu um ente querido, o coração, Senhor, que está abatido, só a Tua graça
Só o Teu Espírito é capaz de trazer, Senhor, sustento. Só o Teu Espírito é capaz de tomar a nossa mente, o nosso coração e guardá-los, Pai. Visita cada um agora, Senhor. Esta mulher que perdeu o marido, esses pais que perderam os filhos, esses filhos que perderam seus pais, estes que perderam irmãos, que perderam amigos, que perderam pessoas que são tão importantes da convivência, Senhor, social, da convivência afetiva. Tem misericórdia. Deus, nós oramos pela Tua igreja. Nós oramos para que haja avivamento na Tua igreja. Nós oramos pelas famílias. Este, Senhor, mês de maio nós encerramos, Senhor, falando sobre a importância da família. A família é um projeto que nasceu no Teu coração e nós pedimos misericórdia, restauração, unidade, famílias fortalecidas na Tua palavra. Nós oramos, repreendemos esses conceitos, Pai, ideológicos, satânicos, malignos, perversos, Senhor, que vem querer destruir a configuração bíblica da família. Ó Deus, esses ideais que têm influenciado jovens, que querem formar uma nova geração, que olha para casa aceitando coisas que a Tua palavra diz que são abomináveis. Nós oramos, Pai, para que haja fortalecimento, Senhor, espiritual, de valores em cada lar, em cada família. Ó Deus, como nós ouvimos ontem na ministração, Senhor, da importância do culto do lar, que as famílias se reúnam, que os homens, Senhor, assumam o seu papel sacerdotal de cuidarem do seu lar, que haja conversão, que haja unidade, que haja verdadeira espiritualidade, que haja fortalecimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos abençoando os lares, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados, convido os irmãos para que possamos abrir agora a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 12. E nós vamos ler o texto, porque nós vamos falar a respeito de algo que faz parte do nosso culto, que são os dízimos e as ofertas. Nós vamos ler esse texto que fala a respeito disso. E aí na tela, do seu smartphone, da televisão, você está vendo já o QR Code, também o número do Pix da igreja, e você pode aí fazer a transferência do seu dízimo, da sua oferta. Lembrando que hoje é o último domingo do mês, nós trazemos também, diante do nosso compromisso, a nossa oferta de missões. A nossa oferta dedicada ao trabalho de evangelização e sustento daquilo que a igreja faz, da propagação do Evangelho. Nós abençoamos a nossa congregação, nós temos projetos aí de abrir novos trabalhos, conforme aquilo que Deus vai nos dando como direção e condição, e a sua participação na fidelidade da oferta de missões é muito importante. Quando fizer, depois mande uma mensagem lá para o nosso tesoureiro, o presbítero Zenaldo, para que ele possa identificar o significado de cada oferta, o seu dízimo, a sua oferta normal, como também a sua oferta de missões. Mas eu queria abrir em Deuteronômio, os irmãos abram aí também e acompanhem. Eu queria ler o capítulo 12, os versículos 5 e 6, que são prescrições. É Moisés orientando o povo que está prestes a entrar na terra prometida, porque o livro de Deuteronômio tem como propósito toda uma revisão daquilo que o povo já havia recebido, diante da maneira como eles estavam andando no deserto, e agora estão às portas da terra prometida. Eles estão para entrarem na terra prometida, e alguns pontos eram fundamentais estarem presentes no coração. E o capítulo 12 vai falar a respeito do verdadeiro culto a Deus. O verdadeiro culto a Deus deveria ser feito sobre o propósito do coração de não se deixar influenciar pelos costumes, principalmente dos deuses desta terra que o povo haveria de possuir. Então todos os altares deveriam ser derrubados, toda a idolatria
e toda adoração e objetos de adoração aos deuses falsos deveriam ser destruídos e eliminados definitivamente, porque aquela terra estava sendo santificada por Deus através da nação de Israel. E Israel haveria de ser instrumento do Deus vivo e verdadeiro para a implantação do verdadeiro culto. E quando Deus está falando a respeito disso, observe os versos 5 e 6 deste capítulo 12 do livro de Deuteronômio. Ele vai dizer o seguinte: mas buscareis o lugar em que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e as vossas ofertas das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. O culto estabelecido ao Deus verdadeiro e os elementos que deveriam ser trazidos para a adoração deste Deus verdadeiro, conforme ainda a lei, o sacrifício, mas no meio desse sacrifício também dízimos e ofertas, porque fazem parte da nossa adoração ao Senhor, do nosso momento de nós dizermos: Senhor, tu tens sido bom, fiel, tu tens provido a nossa necessidade, e aqui trazemos em alegria, em gratidão, como primícias, aquilo que vai servir para a manutenção da tua obra na tua casa. Em nome de Jesus, nós vamos trazer nossos dízimos e ofertas. Você vai fazer aí, o Michel vai louvar a Deus mais uma vez, e você faz o seu ofertório aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, com alegria vamos celebrar ao leão da tribo de Judá, o Deus da nossa provisão, o Deus que peleja por nós, o Deus que nos livra, o Deus que cuida de nós. Em todo tempo celebramos com alegria a vitória do nosso Rei Jesus, amém? Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, como uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a nossa, da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, como uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Diga assim para o Senhor: eu te louvarei, Senhor. Cantarei suas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei sim de prazer, cantando louvores ao teu nome, ó, Altíssimo, ó, Altíssimo, ó, Altíssimo, ó, Altíssimo. aleluia. Glória a Deus. Meus amados, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por este momento de ofertarmos, dizimarmos em sua casa, em sua presença, mas também pedir que o Senhor, por meio da sua palavra, continue ministrando às nossas vidas, aos nossos corações, nesta noite, em nome
do Senhor Jesus Cristo. Deus maravilhoso, Deus glorioso, Deus majestoso, a nossa gratidão por mais uma vez termos esse privilégio de ofertarmos, de mantermos a Tua obra, de entendermos esses chamados, Senhor, que nos destes, de louvarmos o Teu nome, porque o Senhor nos fez instrumentos, a fim de que o Teu nome seja glorificado, a fim de que a Tua obra seja mantida, a fim de que o Teu Evangelho seja, Senhor, expandido. Ó Deus, nós queremos ter um coração sempre generoso, para continuarmos sendo esses instrumentos de manutenção da Tua obra. Abençoa a Tua igreja. Tua palavra diz que este ato faz com que o devorador seja repreendido. Abençoa o celeiro da Tua igreja. Abençoa todos aqueles que ofertaram, mas aqueles que não puderam, mas com um coração sincero, que Tu conheces perfeitamente, desejaram trazer em Teu altar. Tu és Deus para abrir portas e dar empregos à Tua igreja, mas também estaremos diante da Tua palavra, que é a verdade. Ó Deus, que o terreno do nosso coração, o nosso entendimento, as nossas emoções seja preparado, seja apto para receber com alegria a semente celestial da Tua palavra. Nos ajuda a compartilhar e ajuda os ouvidos do coração de cada um que está conectado a receber com alegria esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, abramos a Bíblia, dando continuidade à exposição da Epístola de Tiago. Vamos agora para o capítulo 2, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Nós, ao olharmos para essa epístola, temos aprendido, irmãos, uma lição extremamente importante, que é o tema central da exortação de Tiago às igrejas espalhadas da época, porque esta carta é uma carta considerada, chamada de católica geral, não foi direcionada a uma igreja específica, mas a todas as igrejas. E Tiago está exortando as igrejas, e como esta palavra é atemporal, serve também para nós, como igreja do Senhor, recebermos essa exortação. E ela fala a respeito daquilo que é o verdadeiro evangelho em nossas vidas, que ele chama da fé, a verdadeira fé. A fé que tem que estar fundamentada na doutrina, no conhecimento verdadeiro de Deus a respeito da revelação que Ele deixou para nós, e esta fé deve ser também evidenciada em atitudes, a ortodoxia e a ortopraxia. E nisso nós temos visto que Tiago primeiramente exortou ao exercício dessa fé no enfrentamento das tribulações, das provações, daquilo que no original, tanto grego como hebraico, das escrituras, é chamado de teste. O teste que vem de Deus e o teste que surge do nosso coração. Depois nós vimos, ainda no capítulo 1, que Tiago falou a respeito das atitudes que vão evidenciar esta verdadeira fé, que foi o que nós vimos domingo passado. E essas atitudes são pequenas pinceladas de tudo aquilo que Tiago vai tratar de forma mais profunda a partir do capítulo 2. E o capítulo 2, então, nós vamos ver que Tiago vai tratar do primeiro problema que desqualificava as igrejas que ele escreveu a respeito de não viverem um verdadeiro evangelho. E esse primeiro problema era a questão relacional. Na questão relacional, esses irmãos comprometiam a confissão, porque a prática era contraditória. E nós vamos ver no capítulo 2 que Tiago exortou esses irmãos com respeito a dois problemas que atrapalham a verdadeira comunhão da igreja. Hoje nós veremos o primeiro, que é a acepção de pessoas.
E no domingo que vem nós veremos o segundo problema que ele aborda no capítulo 2, que é a falta de compaixão e de misericórdia para atender aqueles que estão em necessidade. Então hoje nós vamos ver, dentro dessa correção, dessa exortação tão necessária também para as nossas vidas, a questão relacional, especificamente dentro da acepção de pessoas. Vamos olhar aí para o capítulo 2, vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 13. Acompanhe então o que nós vamos ler, deixe a Bíblia aberta e também o seu entendimento para estar recebendo a ministração da palavra do Senhor. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aqui em pé, ou assenta-te aqui embaixo dos estratos dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto vós, outros, menosprezais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós é invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que diz: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Como falamos, meus amados, o problema aqui tratado diz respeito à acepção de pessoas. Por isso que eu quero meditar nesta noite sobre o tema a fé. E aí lembre-se, fé verdadeira, fé que tem a ver com doutrina e com prática, a fé que não faz acepção de pessoas. É esse tipo de fé que nós temos que exercer para que de fato o Evangelho seja evidenciado em nossas relações, na comunhão, naquilo que Deus nos chamou a colocarmos em prática. E no texto que nós lemos, Tiago vai nos ensinar 4 coisas importantes a respeito dessa fé que não faz acepção de pessoas. A primeira coisa que ele nos ensina é: a fé que não faz acepção de pessoas é aquela que nos faz agirmos como Cristo agiu com as pessoas. No momento em que nós vamos nos relacionar, nós temos um paradigma, nós temos uma referência, nós temos que olhar um exemplo que nos foi dado. E é Ele que vai nortear a maneira como nós devemos tratar as pessoas. E a pergunta que nós fazemos é essa: como temos nos tratado dentro do corpo de Cristo? A igreja do Senhor não é formada em torno de pessoas cujos valores sociais são aquilo que nos agrada, aquilo que nós temos em comum, como por exemplo, um clube de futebol.
As pessoas que se reúnem em torno de um clube de futebol se reúnem em torno daquilo que lhe é comum, que é o time que torce. Como ricos que se unem em torno do seu status financeiro, como um partido político que se reúne em torno do seu ideal filosófico, da sua ideologia política, como um clube dos intelectuais que se reúnem em torno do assunto abordado, dos livros, dos temas, como o clube dos sarados, aqueles que estão na academia, que querem exibir os seus corpos, ou mesmo o clube dos amigos, porque essas pessoas se conhecem desde pequeno, há tanto tempo se relacionam, que eles têm afinidades. A igreja não pode seguir essas inclinações, essas ideias, as quais fazem parte da nossa natureza e também da educação que nós recebemos. Porque a igreja de Deus, irmãos, ela é formada por todas as pessoas que Deus chamou soberanamente, manifestando a sua graça e bondade. E estas pessoas são de todos os lugares, todas as culturas e de todas as classes sociais. Nós temos que entender que a igreja é diversificada, é plural e não é um encontro das nossas afinidades e interesses pessoais. É esta mensagem que Tiago está trazendo aqui para quebrar a acepção de pessoas. Esses grupos que facilmente nós criamos em torno daquilo que é mais agradável ou mais proveitoso para todos nós. Olhe para o texto. Tiago primeiramente começa a afirmar a contradição da afirmativa de crermos em Deus e na hora de nós nos relacionarmos, mostrarmos a acepção. Veja o que ele vai dizer no versículo 1. Meus irmãos, essa expressão significa dizer que Tiago não está falando para quem estava fora da igreja, para quem era ímpio, mas Tiago está falando para aqueles que confessavam Jesus como Senhor e Salvador e se diziam participantes de um novo reino e de uma nova realidade. Quando nós olhamos para o mundo, as pessoas fazem as suas acepções, os seus partidarismos, os seus clubismos, mas Tiago agora está falando para aqueles que um dia confessaram Jesus como Senhor, adentraram pela porta do reino. Então ele vai dizer, meus irmãos, e o que ele vai dizer? Não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra-chave aqui é fé, que no original grego significa comunhão, é a palavra pix, que significa comunhão. E veja que ele afirma também a divindade de Cristo, quando ele vai dizer que ele é o Senhor da glória. Então o que é que Tiago está dizendo? Que a igreja que diz ter comunhão com o Senhor, que é o próprio Deus, ela não pode fazer acepção de pessoas. Tiago está afirmando primeiramente para esta igreja, já corrigindo um erro na relação interpessoal, que quando nós fazemos separações conforme o nosso gosto, ficamos mais com fulano do que Beltrano, queremos estar com alguém, que é do nosso agrado, mas não queremos estar com outra pessoa porque a gente não se identifica, nós estamos indo de encontro a uma verdadeira comunhão com Deus. Comungar uns com os outros é sinal de que nós estamos comungando com Deus. Quando nós quebramos essa relação através de partidarismo, através dos nossos preconceitos, nós quebramos a nossa comunhão com Deus. É isso que Tiago começa logo afirmando, que é incompatível uma igreja que diz ter comunhão com o próprio Deus fazer acepção de pessoas. Por quê? Porque este Deus que nós confessamos nunca fez isso. Jesus nunca fez acepção de pessoas, pelo contrário, ele exortou a não julgarmos as pessoas segundo a sua aparência. E veja, meus irmãos, que os próprios algozes,
os fariseus reconheciam essa marca em Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 22, quando eles enviam alguns dos seus discípulos para provarem Jesus, para colocar Jesus em contradição, o discurso foi o seguinte, verso 16: esses discípulos dos fariseus começaram a dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importar com quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Jesus não só falava, Jesus também demonstrava isso. E os seus opositores, com respeito a esse aspecto, tinham que reconhecer que Jesus nunca tratou alguém com diferença. Todos aqueles que chegaram a Jesus, de todas as classes sociais, quer fossem religiosos ou não, quer fossem ricos ou não, eram tratados da mesma maneira. E o apóstolo João, na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele vai dizer que os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que andam conforme o seu mestre. João vai dizer: aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Por isso que o Tiago começa a jogar logo afirmando que não há como nós afirmarmos uma fé, uma comunhão com Jesus Cristo, que é o próprio Deus em sua glória que se encarnou, em acepção de pessoas. Vejam, meus irmãos, que essa mensagem não é uma mensagem que Jesus trouxe na sua encarnação. Desde o Velho Testamento, Deus já está preparando o coração dos seus servos, porque Deus sabe como é a nossa leitura, a nossa forma de enxergar as pessoas. Então, desde o Velho Testamento, Deus sempre falou para que os seus profetas, para que os seus ungidos, para aqueles que tinham o seu Santo Espírito em sua vida, não olhassem segundo a aparência. E essa foi a experiência do profeta Samuel. Samuel, quando chegou na casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, porque Deus assim o direcionava, quando ele viu o primeiro filho de Jessé, o seu coração e os seus olhos já foram julgando que aquele seria então o escolhido. Mas também na mesma hora Deus começou a falar ao coração do profeta, dizendo: não considere a sua aparência e a sua altura, porque eu o rejeitei. E Deus disse para Samuel: você vê segundo a aparência, mas eu olho segundo o coração. E a segunda coisa que nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, nesse primeiro ponto que Tiago está nos ensinando a respeito da fé que não faz acepção de pessoas, que é aquela que nos faz agir como Cristo agiu, é a revelação do pecado. Veja agora os versos 2 e 4. Nos versos 2, 3 e 4, Tiago vai direto ao pecado. Maneira como eles faziam então essa acepção, essa diferenciação. Eles vão dizer assim: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com diferença com traje de luxo, com os que têm trajes de luxo, e lhes disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrato dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos. O que o texto está nos ensinando, irmãos? A olharmos para o nosso coração e vermos quais os valores que estão fazendo com que a gente separe as pessoas. Todos nós temos preconceitos, todos nós carregamos valores que são incompatíveis com os do reino dos céus. E quando a gente vai se relacionar, esses valores se evidenciam. Por isso que a gente procura as pessoas que nos agradam. No caso aqui, irmãos da igreja, eles procuravam os ricos. A ideia, talvez, da liderança fosse que quanto mais rico estivesse na igreja,
E quanto melhor tratassem esses ricos, então a igreja poderia prevalecer diante das dificuldades que ela enfrentava. E essa era uma mentalidade totalmente carnal. Às vezes nós achamos, irmãos, que as pessoas que nós devemos aceitar na igreja são aquelas que trazem vantagem para a igreja. São aquelas que trazem dinheiro, são aquelas que trazem status, são aquelas que trazem talentos, são aquelas que trazem inteligência, porque a gente vai se orgulhar de ter um ambiente tão bonito e sofisticado. Muitas vezes nós queremos ter na igreja apenas as pessoas que têm beleza estética, para que as pessoas possam chegar naquele ambiente, né, e se sentir à vontade. Nós vemos, irmãos, que o mundo valoriza isso. As pessoas se conectam pelos seus valores, mas a igreja do Senhor é aquela que tem que aprender que os valores que devem nortear a sua vida e os seus relacionamentos não são os humanos, os decaídos, mas são os valores que Deus determina para cada um de nós. Como é importante, irmãos, nós identificarmos os pecados do nosso coração, fazendo uma revisão. Por isso que Tiago ensinou claramente, irmãos, a respeito do espelho, de que quando nós nos olhamos no espelho, o espelho é a própria palavra do Senhor, esse espelho vai nos aperfeiçoando, porque primeiramente esse espelho vai mostrando as coisas erradas da nossa vida, e aí fica o desejo de querer ouvir a Bíblia, a palavra do Senhor, de aprender, e não só de ser ouvinte negligente, que é aquele que ouve com o ouvido, que não quer colocar em prática, é aquele que se contempla no espelho, mas foge da imagem, é aquele que não quer ser confrontado. E veja que Tiago, irmãos, aqui não só está trazendo uma palavra de esperança, de fortalecimento, para que esses irmãos fossem firmes em suas provações, mas Tiago também está confrontando o pecado da igreja. Tiago está dizendo: vocês fazem separação entre o rico e o pobre, vocês dão sala VIP para o rico e vocês nem dão atenção para os pobres. Parece que os ricos são aqueles que vão de fato mudar a história da igreja e os pobres não têm nenhum valor na igreja. Esse não é o olhar de Deus. E aí, meus irmãos, nós entendemos aquilo que Tiago já começou a exortar no capítulo 1, quando ele falou a respeito da sabedoria, o recurso que vem do céu, que faz a diferença, e não o recurso humano, que fará a diferença dentro da igreja. No capítulo 1, versículo 9, versículo 10, ele exortou o humilde a se gloriar na sua dignidade e o rico na sua insignificância, mostrando para o pobre que ele tinha valor, porque a sabedoria dos céus estava sobre a sua vida, e ele tinha recursos para vencer, e ele poderia ser usado como instrumento nas mãos do Senhor e abençoar a igreja, como o rico não poderia confiar de maneira alguma na sua riqueza, no seu status e até mesmo no tratamento VIP que estava recebendo dentro da igreja. Porque a confiança, irmãos, que a Bíblia chama a todos nós termos, é a confiança na graça, no poder de Deus, na misericórdia dele que está sobre a nossa vida. Mas outra coisa que Tiago vai nos mostrar aqui está no verso 4, que quando assim nós procedemos, irmãos, nós estamos sobre valores mundanos. Veja aqui no verso 4, ele encerra dizendo que se a gente não segue o exemplo de Cristo, para que então não haja acepção de pessoas, nós estamos julgando conforme os nossos perversos pensamentos. Quem foi que mandou fazer separação entre pobres e ricos? Quem foi que mandou tratar os ricos de maneira mais agradável, de maneira em que eles têm um tratamento melhor do que os pobres? Foi Deus que mandou isso. Em algum momento algum apóstolo se levantou para dizer: olha, a mensagem de Deus é essa: quando entrar um rico na igreja, dê prioridade para ele.
Quando entrar um pobre, né, desclassifique o pobre. Não. Essa mensagem era a mensagem do coração. Esse julgamento era um julgamento conforme o valor do coração. Quando assim fazemos, meus irmãos, nós estamos sendo mudados. Quando alguém entra na igreja e ele é considerado pelo talento que tem, pela habilidade que tem, pela performance que tem, pelo nome de família que tem, pelo status social que ele tem, nós estamos julgando conforme um perverso pensamento, um perverso coração. E é isso que Tiago está dizendo para a igreja. Vocês, ao se separarem em grupos, ao desprezarem os pobres, aqueles que talvez aos olhos humanos não poderiam trazer contribuições sociais, financeiras, vocês se tornaram juízes perversos. Deus não está com vocês. Vocês estão quebrando a comunhão com Deus. Isso não é a verdadeira fé. Isso não é o verdadeiro evangelho. Meus irmãos, isso é tão sério que, sem percebermos, nós mergulhamos nesses valores puramente humanos. Outro dia eu estava vendo uma live de dois pastores. Um estava entrevistando o outro. E aquele que estava entrevistando o pastor que estava chegando lá no Instagram, ele foi anunciar o pastor e a importância do ministério do pastor. E sabe como ele anunciou a importância do ministério desse pastor? Ele não falou que era um pastor que tinha caráter. Ele não falou que era um pastor que pregava com fidelidade as escrituras. Ele não falou que era um pastor de oração. Ele falou que aquele pastor era um pastor, né, de uma cidade nobre nos Estados Unidos, que tinha uma grande igreja, que era uma igreja rica e que era um pastor, né, de uma família muito conhecida aqui no Brasil. Uma família de empresários, né, da mídia, e que por causa disso ele se tornava então um pastor de respeito. Todos os valores que aquele pastor apresentou para qualificar o seu colega para a live são valores puramente humanos. Como? Aquele que tem uma igreja num bairro pobre, então ele não tem um ministério abençoado. Aquele que não tem ricos na sua igreja, então ele não tem ministério abençoado. Aquele que não tem nenhum famoso na sua igreja, então ele não tem um ministério abençoado. Veja, irmãos, como isso é capaz de tomar a nossa mente, o nosso coração, e a gente achar que isso é espiritualidade. Quando nós queremos dizer, na minha igreja, quem faz parte da minha igreja é fulano de tal. Na minha igreja as entradas financeiras é uma quantidade expressiva. Na minha igreja tem tais e tais músicos e tais qualidades. Isso aos olhos de Deus não significa nada. A segunda coisa, irmãos, que Tiago vai nos ensinar a respeito dessa fé que não faz acepção de pessoas, é que ela é aquela que deve fazer a gente evidenciar em nossos relacionamentos a graça de Deus. Olha agora para os versos 5, 6 e 7. Esses versículos vão nos ensinar uma verdade. Nós não podemos escolher as pessoas que farão parte do corpo de Cristo. Não é um critério meu, não é um critério seu. Se Deus deixasse você escolher as pessoas que fizessem parte da igreja, como você escolheria? Você escolheria mediante a manifestação da graça de Deus na sua vida? Ou você escolheria aquilo que seria mais conveniente, conforme critérios que cada um tivesse, para que então merecessem fazer parte da igreja? Tiago vai nos ensinar exatamente o contrário, meus irmãos. Por quê? Porque primeiro, a escolha já foi feita. O apóstolo Paulo fala claramente quando escreve, irmãos, aos Efésios, a respeito dessa escolha, daqueles que vão fazer parte do corpo de Cristo. Paulo vai dizer em primeiro lugar que essa escolha já foi feita por Deus. Efésios 1:4 diz que Ele nos escolheu
nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. A escolha já foi feita. O que vai se evidenciar no transcorrer da história é a salvação daqueles que Deus escolheu. Segundo lugar, essa escolha foi feita de forma soberana, foi feita conforme a vontade de Deus. Nunca vai ser uma escolha conforme a vontade do pastor e conforme a vontade dos membros, mas é segundo o desejo de Deus. Efésios 1:11, Paulo vai dizer: nele, digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quando Deus vai tomar uma decisão, quando lá na eternidade Deus quis fazer algo, quem foi o seu conselheiro? O seu próprio coração, o seu próprio desejo e a sua própria vontade. Porque Deus não se deixou levar por outra coisa a não ser o seu próprio coração e a sua própria vontade. Porque Paulo, ao falar do desejo, da vontade de Deus, escrevendo aos Romanos, vai dizer que ela é boa, perfeita e agradável. Se Deus não seguisse esse conselho, essa direção, Ele não estaria estabelecendo o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Por isso que essa escolha, irmãos, da salvação daqueles que fazem parte e vão fazendo parte desse corpo, é uma escolha cujo critério vem de Deus. E nós temos que nos submeter e reconhecer que é Deus que escolhe e não somos nós que escolhemos. A terceira coisa, irmãos, nessa escolha é que ela é imerecida. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. E ele acrescenta: não de obras, não das ações, não dos méritos, não do que Deus viu que nós poderíamos fazer por Ele ou para Ele, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo é claro para dizer: todo aquele que foi salvo, ao fazer parte do corpo de Cristo, jamais pode bater no peito e dizer: Deus me salvou porque Ele viu o meu valor, Deus me salvou porque Ele viu a minha importância, Deus me salvou porque Ele viu que a obra também dependeria de mim, do meu talento, do meu dinheiro, do meu conhecimento, da minha influência, da minha capacidade, da minha performance. Paulo deixa claro que não é de obras, para que ninguém se glorie. Entendendo então, irmãos, que a escolha é uma escolha que já foi feita de forma soberana e imerecida, nós não podemos colocar o nosso desejo nas relações. Nós não podemos dizer: olha, eu não queria me relacionar com você. Por que você faz parte da igreja? Por que não aquela pessoa? Quantas vezes nós temos o desejo de ver o ímpio salvo, uma pessoa que a gente gosta, que é amigo, eu queria que fulano estivesse na igreja. Quando fulano estiver na igreja, vai se salvar tantas pessoas, como se o que ele tem fosse fundamental para o evangelho ser eficaz. Às vezes eu olho assim, pessoas dizendo: quando Deus salvar esse artista, vai ter tanta gente salvando pelo testemunho dele. Isso é o grande engodo, irmãos, de acharmos, porque a pessoa é famosa, porque tem fãs e admiradores, por causa disso, pessoas vão se salvar. Às vezes não. Tem muitos famosos que se salvaram e os fãs ficaram escandalizados. Agora virou crente? Agora eu não quero mais saber de você. Porque a salvação, irmãos, não é obra humana. A salvação é obra de Deus. E entendendo essa verdade, aí olhe para o versículo 5. O que é que Tiago está dizendo? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé. E lembra, quando o Tiago está falando não escolheu Deus, lembre-se da escolha na eternidade, soberana e imerecida. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro do reino que Ele prometeu aos que o amam. Quando esses irmãos estavam desprezando os pobres, eles
eles estavam desprezando os escolhidos de Deus. Veja, quando a gente faz seleção na igreja, irmãos, com os nossos preconceitos, nós estamos dizendo que a escolha de Deus não foi boa. A acepção dentro da igreja faz com que a gente vá de encontro ao próprio Deus. Você não está contra a pessoa que você não gosta e não concorda. Você está contra a escolha de Deus. Você está dizendo, por que Deus salvou fulano e não salvou Beltrano? Como se a gente pudesse dizer quem merece ser salvo e quem não merece ser salvo. E é exatamente isso que Tiago está exortando esses irmãos. Olha aí para o versículo 6 e 7. Entretanto, vós menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós é invocado. As nossas escolhas, irmãos, são tão erradas e a gente é tão cego nelas, que são escolhas que na sua grande maioria trazem mais prejuízo do que benefício, mas ainda assim a gente está escolhendo conforme o coração. Tiago está dizendo, vocês escolhem os ricos, desprezam os pobres, mas quem é que oprime vocês? Quem é que na hora que a coisa não está legal é o primeiro a reclamar? Veja o que acontece, irmãos. Quando você valoriza uma pessoa pela fama dela, porque ele tem talento, e você não coloca ele no lugar que ele tem que estar, ele começa a exigir. Imagina um músico talentoso, que você não ensinou a ele que aqui é lugar de rei, para ser servo. Ele vai chegar no louvor, ele vai ter mais talento, ele vai olhar para aqueles que têm menos talento, que ele vai dizer, essa banda aí não fazer parte não, essa banda não dá para mim não. Mas por quê? Porque ele está sobre valores humanos, de olhar o que tem, comparar com os outros e desprezar. Assim como o rico que entrava na igreja não queria ter comunhão com o pobre, porque tinha medo que tinha que sustentar o pobre, toda e qualquer riqueza que alguém possa ter, irmãos, pode se tornar também um instrumento de preconceito, em que alguém muito bonito não quer ficar perto de feio. Eu vou tirar foto com uma pessoa feia dessa? Vou nada, vou ficar perto dos bonitos. Alguém muito inteligente não quer estar perto daqueles que não estudaram muito. Alguém famoso não quer perder tempo com os anônimos. É essa lógica, irmãos, que Tiago está dizendo. E estes que se acham são os que vão oprimir, são os que mais vão reclamar, são os que mais vão dar trabalho, porque eles não foram ensinados a serem humildes, eles não foram ensinados a quebrantarem o coração. Veja que Tiago depois, lá para frente, vai trazer uma palavra específica para os ricos, falando a respeito da vida passageira como neblina, porque esses achavam que poderiam ir para qualquer lugar, fazer os seus projetos e tudo ia dar certo. E Tiago começa a dizer, o que é a vossa vida? Sois como uma neblina, que hoje está acontecendo, mas logo pode se dissipar. A igreja que vive o verdadeiro evangelho é aquela, irmãos, que deve criar um ambiente em que todas as pessoas têm que se sentirem iguais. Nós não desvalorizamos as conquistas sociais, os títulos das pessoas lá fora, nós respeitamos, mas quando nós estamos reunidos como igreja do Senhor, estes títulos perdem os seus valores, porque o rico foi salvo pela mesma graça e misericórdia que o salvo, o inteligente do não inteligente, o bonito do não tão bonito, o talentoso do não tão talentoso, daquele que às vezes nem tem talento para determinadas coisas dentro da igreja. Todos fomos salvos mediante a graça e a bondade do Senhor sobre a nossa vida. Então, meus amados irmãos, a fé que não faz acepção de pessoas é aquela que nos faz evidenciar a graça de Deus. Nós tratamos as pessoas não por aquilo que elas têm, mas por causa da graça de Deus na nossa vida. E é por isso que nós devemos suportar uns aos outros, como diz a palavra do Senhor. É por isso que nós temos que ter um coração quebrantado,
e ajudar até aqueles que muitas vezes nós não temos muito afeto, que a gente não tem muita alegria, mas na postura cristã tem que ser abençoado, socorrido, assistido, tanto quanto qualquer pessoa. Nós não podemos, irmãos, fazer predileções, porque Deus não tem filhos prediletos. Deus não olha para um desprezando o outro, então nós não podemos fazer isso dentro do seu corpo. Mas a terceira lição que Tiago nos ensina aqui, irmãos, a respeito da fé que não faz acepção de pessoas, é aquela que nos faz cumprir o mandamento de Deus. Olha agora para os versos de 8 a 11. Quando as nossas escolhas são preconceituosas, quebrando a comunhão, nós quebramos o mandamento de Deus. Veja o que Tiago diz aqui no verso 8: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura. Qual é a lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, ou seja, essa seleção, o que para mim é mais agradável, o que para mim é mais rentável, o que para os meus olhos parece que vai contribuir mais, o que é que Tiago vai dizer? Cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Quando a igreja se divide, quando os nossos preconceitos começam a prevalecer, nós estamos pecando contra Deus, porque nós estamos quebrando o mandamento de Deus, que nós devemos nos amar assim como Cristo nos amou. Os dois grandes mandamentos, que na verdade é o resumo de toda a lei, do decálogo: amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E o segundo é amar o nosso próximo, o nosso semelhante, como a nós mesmos. Mas quando nós criamos, irmãos, os partidarismos, que são as nossas preferências, nós nos tornamos o quê? Puramente carnais. Veja que essa foi a grande exortação que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Corinto. No capítulo 3, Paulo disse a esses irmãos: meus amados, eu queria falar a vocês como espirituais, mas não posso, porque vocês são como crianças. Eu tenho que dar leite, eu tenho que ensinar as coisas básicas da fé. Eu não posso trazer coisas mais sólidas, eu não posso trazer outras coisas, que revelam que vocês cresceram. Pelo contrário, eu tenho que ir lá no fundamento da fé. Por quê? Porque vocês são carnais, Paulo vai dizer. Porque havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando vocês dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, quando vocês estão divididos, o que é que vocês estão revelando? Carnalidade, falta de maturidade, meninice. Vocês são uma igreja fragmentada nos preconceitos, nos partidarismos, nas escolhas pessoais, naquilo que o coração acha que é o melhor. Lembre-se que Tiago falou a respeito do teste que vem do céu e do teste que surge do nosso coração. E muitas vezes Deus, nos testando, nos provando, nos coloca para comungarmos com irmãos que o desejo é de não estar perto dele. O desejo é de que ele não estivesse na igreja, que ele não fizesse parte desta igreja, porque parece que ele me envergonha. Meus irmãos, se Deus permitisse os pastores escolherem as suas ovelhas, coitado de muitos dentro da igreja. O que a gente ia escolher? A gente ia escolher, irmãos, as pessoas que não dessem problemas, as pessoas que fossem assíduas na igreja, as pessoas que ofertassem e mantivessem a obra nem sem nenhum problema, as pessoas que mal procurassem o gabinete pastoral, as pessoas que não escandalizassem o evangelho. A gente procuraria, irmãos, as pessoas perfeitas,
Mas Deus não fez assim. Deus não permite que a gente escolha segundo o nosso próprio coração, porque quando assim fazemos, nós passamos a sermos carnais. Assim também, como aquele que quer escolher um pastor ou uma igreja segundo a preferência do seu coração, ele está revelando o quão carnal ele é. Eu só vou para uma igreja que tem uma estrutura de louvor maravilhosa. Eu só vou para uma igreja que tem uma estrutura de um departamento infantil para assistir o meu filho. Eu só vou para uma igreja que tem um estacionamento bacana, porque o meu carro não pode ficar no meio da rua. Eu só vou para uma igreja que tenha cadeiras confortáveis, ar-condicionado, o pastor não erre o português, as pessoas sejam ricas, eu possa tirar fotos, colocar no Instagram e as pessoas olharem e dizer que ambiente bacana e bonito. Isso fala da carnalidade do nosso coração. E pessoas carnais, irmãos, elas não podem ser elogiadas. Paulo, quando falava a respeito da ceia, do momento da ceia, que a igreja de Corinto se reunia, ele dizia o seguinte no capítulo 11: nisto, porém, eu não vos louvo, porque quando vos ajuntais, não é para o melhor, é para o pior. Vocês já estão divididos, e a ceia é símbolo de unidade. Imagine pessoas divididas em torno de um símbolo de unidade. É a maior hipocrisia que existe. É um ajuntamento em que você olha assim: meu Deus do céu, isso é igreja, isso é corpo de Cristo, isto é comunhão. Por isso que Paulo vai dizer: eu não vos louvo, porque o ajuntamento de vocês, momento de reunião, não é para melhor, não é para crescimento, não é para edificação, mas é para condenação, é para o pior. E a gente vai ver lá na frente, irmãos, o que é que Deus faz. E Tiago vai ressaltar exatamente isso que Paulo afirmava à igreja de Corinto. Por isso, meus amados irmãos, que inclusive a utilização dos dons espirituais por parte desses irmãos divididos, carnais, infantis, era uma utilização totalmente fora do propósito da manifestação dos dons do Espírito Santo no meio da igreja. E Paulo, no capítulo 12, foi corrigir esses irmãos. E finalizando o capítulo 12, ele diz: procurai com zelo os melhores dons. Mas ao mesmo tempo Paulo diz: mas eu quero conduzir vocês a um caminho sobremodo excelente. Vocês estão tão encantados com falar em línguas, profetizar, com as curas, mas eu quero falar sobre um dom que, se ele não existir, tudo o que vocês fazem na igreja, experimentam, perde o seu sentido. E o caminho sobremodo excelente que Paulo queria conduzir esses irmãos era o caminho do amor. E ele então entra no capítulo 13 dizendo o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que não tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveitará. Paulo é claro, meus amados irmãos, em falar que quando a gente se divide, quando a gente deixa o nosso coração preconceituoso prevalecer, nós quebramos o mandamento de Deus. Por isso que a verdadeira fé, que não faz acepção de pessoas, é aquela que nos leva a nos preocuparmos se estamos ou não quebrando o mandamento de Deus, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações, se estamos ferindo o outro ou se estamos sendo bênçãos na vida dos nossos irmãos. Escrevendo aos Gálatas, o que é que Paulo vai dizer a respeito do cumprimento desse mandamento?
que é o amor. Ele vai dizer: leve as cargas uns dos outros. Quando você perceber o seu irmão em sofrimento, em necessidade, ajude, chegue junto, não abandone, não faça vista grossa, não faça com que pareça que aquilo não tem nada a ver com você, faz parte do corpo. E o corpo, meus amados irmãos, conforme Paulo diz lá no capítulo 12, trazendo a metáfora do corpo humano, é exatamente aquilo que quando uma parte do nosso corpo sofre ou dói, tudo reage em favor. Martinho Lutero, certa vez, estava refletindo a respeito do capítulo 12 de 1 Coríntios, a respeito dessa metáfora que o apóstolo Paulo traz, sobre a igreja de Cristo como um corpo humano. E ele queria trazer uma palavra para a igreja, e orando ao Senhor, e de repente ele se levantou da sua escrivaninha ali, tropeçou e bateu o dedo pequenininho lá, o dedo mindinho, na escrivaninha, e o seu dedo foi para trás. Ele percebeu que na hora todo o seu corpo reagiu, sua testa frangiu, sua mão foi em direção ao dedinho, né? A boca gritou, e aí ele percebeu a conexão que se existe diante da dor de um membro tão pequeno, que quando nós estamos realmente conectados, nós temos que ser sensíveis a sentirmos a dor um do outro. Tiago vai falar, e a gente vai ver no próximo domingo, irmãos, a respeito disso de forma mais profunda, sobre a compaixão que deve haver no nosso coração diante das necessidades daqueles que estão em sofrimento. Mas a quarta e última lição, Tiago nos traz aqui a respeito dessa fé que não faz acepção de pessoas, é que ela é aquela que nos leva a entender que haverá um juízo de Deus sobre a igreja que vive fragmentada, que vive segundo as escolhas do seu coração, que permite que os preconceitos e os perversos pensamentos prevaleçam nos seus julgamentos. Olha aí para o versículo 12 e 13. Tiago vai dizer, falando então do tema principal, que é uma fé que não é só falada, mas também tem que ser o quê? Praticada. Tiago vai dizer: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. O que é que Tiago está dizendo? Da mesma maneira que vocês estão desprezando os pobres, da mesma maneira que vocês estão desprezando aqueles que aos olhos de vocês não têm valor, Deus vai desprezar vocês. Vocês vão experimentar também esse desprezo, porque esse desprezo é o reflexo do vosso coração. Irmãos, como nós temos que ter cuidado na manutenção da comunhão do corpo de Cristo, porque conforme nós tratarmos os nossos irmãos, seremos também tratados. Se não houver misericórdia, se não houver quebrantamento, se não houver humildade, se não houver disposição do nosso coração de comungarmos, apesar das nossas diferenças, apesar às vezes dos encontros que existem de gostos, de preferências, Deus trará sobre nós juízo. Mas ao mesmo tempo que Ele está dizendo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Uma igreja que quebra essas divisões, essas separações, é uma igreja que vence, é uma igreja que tem a graça de Deus, é uma igreja que tem a misericórdia dos céus sobre a sua vida. Irmãos, concluindo então essa mensagem a respeito desse primeiro ponto que Tiago está exortando a igreja aqui, que é a acepção de pessoas. O que nós podemos aplicar para a nossa vida? O que
que nós podemos entender? O que nós podemos concluir? Deus escolhe soberanamente aqueles que não são conforme os ideais da nossa percepção. Porém, estaria Deus desprezando dons, talento e dinheiro? Deus é a favor da miséria, Deus é a favor, da coisa ruim, significa isso? Não. Porque existe um evangelho que acha que quanto pior, quanto mais feio, mais espiritual, que também é errado. Aquela ideia que as pessoas têm, naquele tempo que a igreja era chão batido, aí o fogo caía. O fogo caía não é porque o chão era batido, o fogo caía porque as pessoas oravam, porque os corações eram quebrantados. Naquele tempo que a coisa era bem simples, aí Deus se revelava. Não é a simplicidade material, é a simplicidade do coração. Porque pode ter um chão de mármore, revestido de ouro, mas se o coração é quebrantado, o fogo cai do mesmo jeito. Então Deus, irmãos, Ele não está contra dons, talentos, dinheiro. Por quê? Tiago disse, lembre-se, toda boa dádiva e todo dom perfeito procede da onde? Do Pai das luzes, vem dele. As riquezas nas mais diversas dimensões que a gente pode provar nesta vida, provém de quem? De Deus. E Deus, na graça comum, faz que até o ímpio experimente coisas boas. O talento não está só nas mãos de quem teme a Deus. O talento também está nas mãos de quem não teme a Deus. O conhecimento não está só nas mãos de quem teme a Deus. O conhecimento também está nas mãos de quem não teme a Deus. Toda boa dádiva. Tiago está falando aí não só, irmãos, de dons que Deus dá à sua igreja, mas da bondade de Deus em relação à humanidade, apesar do pecado, apesar da transgressão, apesar da iniquidade, apesar da dureza do coração. Então, meus amados irmãos, Deus não está contra isso. Mas Tiago aqui nos ensina pelo menos duas lições importantes. Primeiro, esses elementos não são pontos determinantes para que alguém se torne especial aos olhos de Deus. Então, a gente não pode olhar as pessoas por aquilo que elas apresentam, porque todos, no final, vão depender de quê? Da graça de Deus. Eu já vi muitos, aí acontece muito com músico, achar que o louvor depende muito do talento dele, que o fluir da unção depende muito da qualidade musical. Se fosse assim, meus amados irmãos, quantos ímpios teriam a unção de Deus sobre a sua vida? Quantos músicos talentosos ímpios teriam a unção de Deus na sua vida? Uma coisa é você ver algo bonito, belo, que toca no teu coração, que você fica, poxa, que coisa linda, que voz bonita, que arranjo maravilhoso, emocionou, dá vontade de chorar. Outra coisa é, Deus está aí, Deus está se utilizando deste dom e deste talento para o louvor e a glória do seu nome. Vidas estão sendo alcançadas ou apenas o ego está sendo alisado, está sendo acariciado? Então, meus amados, o problema não está nas coisas, mas no valor que nós damos a elas. E a partir delas, parece que as pessoas se tornam preponderantes, essenciais para Deus, e não é. É Deus, mediante a sua graça e a sua escolha. E a segunda verdade que o texto nos ensina, irmãos, é que Tiago aqui, inspirado por Deus, nos apresenta o verdadeiro olhar dos céus nas relações. Nós devemos olhar as pessoas não por aquilo que elas têm, mas por aquilo que elas se tornam em Cristo Jesus. A pessoa tem talento? Tem, mas o mais importante, nasceu de novo, tem caráter, é servo e serva de Deus, é isso que é mais importante. Não tem talento, não tem dinheiro, mas nasceu de novo e é servo e serva de Deus. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a vencermos os nossos preconceitos, a deixarmos que esta palavra, irmãos, tome conta do nosso coração,
porque ela é clara para nós. Nós não podemos fazer acepção de pessoas e termos comunhão com Deus. O verdadeiro evangelho, que se traduz na fé, que crê e pratica, é aquela que vence essas barreiras em nome de Jesus. Curve sua cabeça, vamos orar para que Deus seja misericordioso para conosco e nos ajude a vencer os preconceitos e as maldades do nosso coração. Acredito que esta palavra trazida nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã, é uma palavra para nos colocarmos diante do Senhor, para colocarmos nosso coração diante do Senhor e vermos quais escolhas nós estamos fazendo, a maneira como nós estamos nos relacionando com as pessoas, e que Deus nos ajude a vencer os nossos preconceitos e possamos estar disponíveis ao corpo de Cristo. Deus de amor, Deus de graça, Deus de infinita bondade, a nossa gratidão pela Tua palavra, a nossa gratidão porque a Tua palavra é luz para iluminar a nossa caminhada, a nossa gratidão porque a Tua palavra é referência para que possamos andar corretamente diante de Ti. Deus, mais uma vez estivemos diante desse espelho, fomos confrontados por Ele. A nossa oração, Senhor, é que possamos ver quais são os nossos preconceitos, o que nos leva a fazer acepção de pessoas, o que nos leva, Senhor, a construirmos partidarismos, clubismos, nosso grupo. Nos liberta disso, Senhor, nos faz sermos igreja em verdadeira comunhão na Tua presença, nos faz cantar, pregar e vivermos o Teu Evangelho, o Evangelho de Cristo, que faz toda a diferença. Deus, aplica esta palavra em cada um que ouviu, em cada um que recebeu, e aqueles que vão ver posteriormente, porque vai estar gravado lá, Senhor. Aplica esta palavra. Santo Espírito de Deus, te louvamos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós estamos chegando ao final do nosso culto, lembrando que infelizmente no próximo domingo também estaremos ainda apenas com programações online. A nossa escola bíblica dominical não será presencial ainda, conforme o decreto estadual, e nem o nosso culto à noite às 18 horas. Ambos serão transmitidos pela nossa rede social, o YouTube, e você vai então participar da sua casa. Mas esteja conectado, esteja aí também compartilhando o canal da igreja, para que a gente possa divulgar cada vez mais o Evangelho de Cristo. Como foi falado pelo presbítero Boni pela manhã, já chegaram as revistas, né? Você só pode ter mediante pagamento, custa R$13, vai ser a nova revista para o trimestre. Estaremos estudando aí as marcas de uma igreja saudável, né? É baseada naquela série 9 marcas, são livrinhos em que cada capítulo vai falar a respeito dessas temáticas. Muito edificante, muito abençoada esta revista e as lições que nós estaremos vendo a partir delas. Meus irmãos, também relembrando que, como no próximo domingo nós teremos o culto apenas online, nós não teremos então a Santa Ceia. De acordo com as recomendações da nossa denominação, a Santa Ceia não pode ser ministrada online. Então vamos aguardar autorização para a volta do culto presencial e assim fazermos então a ministração da Santa Ceia do mês de junho. As demais programações continuam as mesmas. Amanhã às 20 horas nós temos intercessão. Na terça-feira pela manhã presencial pode haver presencialmente tem intercessão aqui na igreja 7h30. Na quarta-feira pela manhã é online a intercessão, Facebook, Instagram. Na quinta-feira pela manhã 7h30 é presencial na direção do diácono Ismael. E na sexta-feira à noite é online a intercessão
feita pelo Instagram e Facebook da nossa igreja. Então, domingo que vem, escola bíblica e o nosso culto à noite às 18 horas, também presenciais. Vamos orar, agradecendo a Deus pelo trabalho desta noite, louvando a Deus pelos irmãos que nos ajudaram no apoio aqui, oficiais da igreja, pessoal do som, pessoal aí da transmissão e os amados irmãos do louvor. Que Deus continue abençoando ricamente a vida dos irmãos. Pai de amor, Deus de graça, bondade e misericórdia, a nossa gratidão, Senhor, por este culto, a nossa gratidão pela tua bondade e misericórdia. Nós oramos, Pai, para que o quanto antes tenhamos autorização do encontro presencial. Nós oramos pelas autoridades constituídas, Pai, em nosso município, nas cidades desse estado, o governo estadual. Pedimos a tua misericórdia sobre aqueles que governam e a ação do teu Espírito para o quebrantamento e autorização para a tua igreja funcionar, Senhor, o culto na tua presença. Obrigado por tudo. Abençoa o teu povo que está em suas casas e nos leva debaixo da paz e bênção, nós que estaremos indo para os nossos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e Pai, e as divinas consolações do Santo Espírito de Deus permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus.